Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado Fabrício Pozzocco e vamos falar sobre injúria racial e racismo. Olá, Fabrício, um grande prazer recebê-lo. O prazer é todo meu de estar aqui, da gente poder estar conversando sobre o tema, poder estar esclarecendo os telespectadores. É sempre muito bom a gente poder estar conversando sobre isso. Bem, Fabrício, recentemente aí tivemos um caso de injúria racial envolvendo o goleiro Aranha, foi uma coisa muito desagradável, né? Que é uma coisa terrível, o racismo, acho que é uma das grandes chagas da humanidade. E houve aquela injúria, né, racial, a televisão flagrou aquela jovem chamando o goleiro de macaco, deu uma confusão, a menina acabou tendo que prestar depoimento. Como é que você vê toda essa questão? A situação para a gente é um pouco complicada, na medida em que hoje os preconceitos são muito velados perante a sociedade. Então, num primeiro momento, se mostra inadmissível a gente ter que discutir questão racial, principalmente com a Constituição e com as leis que a gente tem hoje. Então, bastaria simplesmente que essas leis fossem cumpridas e a situação teria chegado nesse momento onde chegou. Talvez as dificuldades que as pessoas têm em conseguir ser intolerantes em relação à força de um grupo, porque acho que a maior dificuldade é isso. Quando você está ali sozinho, as pessoas se comporta, né? Quando está em grupo, o covarde vira valente, exatamente. O introvertido fica extrovertido. E aí acaba acontecendo situações como essa que são lamentáveis. Por um time de futebol, por um partido político, as pessoas teriam um preconceito em relação à cor de uma pessoa. Mas o Aranha teve uma postura absolutamente firme e muito interessante. Eu acho que ele está de parabéns como ele reagiu à questão, não é? Expondo até o problema. Sim, na verdade, eu acho que como estamos fazendo aqui, é um meio extremamente importante para que as pessoas consigam entender essa situação da injúria racial. As pessoas não podem simplesmente irem a um lugar e chamar as pessoas de macaco, ou olha, você tá aqui uma banana para você, ou entenderem ou darem essa situação de menosprezarem pessoas pela sua cor, pela sua raça. Isso realmente, com a legislação que nós temos hoje, é uma situação que é inadmissível. Se as pessoas simplesmente cumprirem a lei e as autoridades agirem dessa forma, realmente a situação se tende a ficar controlada. O goleiro Aranha realmente teve uma postura exemplar de divulgar isso e pedir aos meios de comunicação que filmassem aquilo que estava acontecendo, exatamente para que depois pudesse ser demonstrado a todas as redes de televisão, ao povo, que essa era uma situação preconceituosa e inadmissível nos dias de hoje, que poderia, na verdade, ter sido solucionada simplesmente se o povo tivesse, desde logo, essa educação formalizada ou o entendimento de que direitos como esse do ser humano não precisariam ser violados. Agora, Fabrício, eu não sei se você concorda, eu acho que essa jovem também fez uma grande bobagem, o Brasil inteiro falou isso, não é? Fez uma grande bobagem, mas acho que ela já foi punida. Moralmente ela foi punida, a família dela acabou sendo atingida, ela teve que se esconder, a casa chegou a ser quase que apedrejada, quer dizer, houve uma punição moral. Eu acho que agora, colocar essa menina, que naquele momento ali da empolgação que a gente falou aqui, o ser humano em grupo faz bobagem, às vezes, seria um exagero colocar essa menina na cadeia. Falar de pena de cadeia de 1 a 3 anos, acho que é um exagero, eu acho que ela já foi moralmente punida. Colocá-la na cadeia, nós podemos transformá-la numa bandida. Sim, na verdade algumas coisas têm que ser um pouquinho explicadas e essa oportunidade é bem interessante para poder explicá-lo. Existem determinados tipos de pena, até um determinado tipo de condenação, até 4 anos, que essas penas não são levadas ao cárcere. Na verdade, elas são penas substituídas. Então, são penas substituídas de prestação de serviço à comunidade, são penas substituídas por outros tipos de situação. Portanto, no caso dela, se ela eventualmente vier a ser condenada, se ela não tiver nenhuma atenuante em relação ao delito que ela eventualmente cometeu, que ficou comprovado pelas redes de televisão, ela fatalmente não vai parar no cárcere. Ela será, na verdade, condenada a uma prestação de serviço à comunidade, terá a pena dela substituída por alguma prestação dessa. A grande dificuldade talvez seja para quem recebe esse tipo de ofensa.
Porque, na verdade, quando a gente recebe um tipo desse de ofensa, é extremamente complicado para a gente poder conseguir depois encarar as pessoas. O goleiro Aranha teve aí, na verdade, uma atuação muito importante porque ele levou esse caso à mídia. Mas muitas pessoas são ofendidas no seu dia a dia e não têm essa disponibilidade de espírito de poder levar isso à frente, levar isso à mídia. Nós temos aí alguns casos, como por exemplo, a gente mesmo viu aqui em Santos, o caso da moça do Poupa Tempo, que hoje, por exemplo, ela tenta se esconder, porque ela ficou extremamente marcada por isso. Esse caso, você foi advogado dessa moça do Poupa Tempo, o que de fato aconteceu? No caso da moça do Poupa Tempo, ela foi ofendida por um taxista pelo atendimento que ela prestou. Ela teve o mesmo xingamento que foi feito relacionado ao goleiro Aranha. Ela foi chamada de macaca, teve ainda alguns impropérios verbais que foram dirigidos a ela, alguns palavrões, alguma situação meio complicada. Chegando até a ser dito no próprio processo, isso tem por escrito, na reclamação que ele fez por escrito, que pessoas como ela não deveriam trabalhar ali. Como ela, pessoas negras, no caso. Isso, na verdade foi dito, se é que podemos chamar uma pessoa como essa de pessoa. Então imagine que na verdade ele tinha xingado ela no que diz respeito à macaca, a questão da cor, e depois faz a reclamação por escrito dizendo que pessoas como ela não poderiam trabalhar aqui, se era que podemos chamar ela como pessoa. É lamentável, então na verdade... né? Mas ele foi condenado. Foi condenado. Foi condenado tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Agora imagine no caso, a funcionária, Marcela, ela não teve condições, ela foi removida do Poupa Tempo, ela pediu para sair do lugar, porque ela não conseguia mais encarar as pessoas ali trabalhando. Ela, na verdade, ficou com medo dessa pessoa poder voltar ali e poder, na verdade, causar um outro constrangimento. Quer dizer, ela foi duplamente atingida, não é? Incrível. Como é isso? É a vítima duas vezes. Exatamente. E essa situação é que acontece com a grande maioria das pessoas. O goleiro Aranha é uma pessoa pública e ele, na verdade, teve a coragem de poder levar isso para a mídia para poder demonstrar isso. Eu acho que o Aranha prestou um grande serviço ao Brasil. Exatamente. Né? Trouxe a discussão, o problema. Realmente uma coisa mais nojenta que pode ter é o racismo. Não tem nada pior do que uma ofensa racial. Eu acho que é uma das coisas mais deprimentes da humanidade, porque eu entendo que não existe raça branca, raça negra, raça amarela. Nós somos raça humana. É isso mesmo. Por isso eu até sou contra esse negócio de algumas entidades, entidade negra, aquele conjunto raça negra. Sou tudo contra isso. Fazer raça branca é a mesma coisa. Então não faz, nós somos todos irmãos. Nós somos raça humana. Então eu tenho até divergências contra isso. Eu acho que é um tipo de racismo para combater o racismo. Então não é assim que se combate. A ideia do racismo velado, que é na verdade o preconceito velado que a gente na verdade tanto reclama ou tanto diz. É por isso que eu acho que a grande situação que vem ocorrendo com essa moça lá no estádio do Grêmio, eu acho que é isso. Realmente ela foi punida pela sociedade, ela foi punida, na verdade, nesse sentido de dizer que hoje as pessoas tratam ela com o mesmo preconceito que ela vem tratando, ou que ela tratou as pessoas negras. As pessoas se revoltaram contra ela. Hoje a sociedade a pune, escolheu-a como bode expiatório. Nesse ponto eu acho que é errado. Vira um porque, exagero, na verdade, né? já se transformou num exagero. Né? Só que ela precisa responder às barras da lei realmente no que ela cometeu naquele delito. Mas ela não pode ser crucificada como se todos os problemas do Brasil fossem relacionados a ela. Fabrício, a maior punição ela já teve. É a punição moral. É duro você não poder sair na rua. Sim. É duro você ser achincalhado. Quer dizer, então, essa punição ela teve e foi a sociedade que impôs. Porque mostra que a grande maioria do povo brasileiro não aceita racismo, injúria racial. Isso foi um fato positivo. Mostrou que o brasileiro é contra essa nojeira. É isso mesmo. Tanto que, assim como no caso do goleiro Aranha, no caso da Marcela, houve situações da condenação tanto por dano moral quanto a questão criminal, que é fatalmente o que deve acontecer no caso do goleiro Aranha. Bem, Fabrício, e o que a gente tem que fazer para acabar com esse racismo velado que é tão nojento ou pior até que o outro, né? É uma situação que a gente sempre tem dito, inclusive na própria questão da faculdade, que eu sou professor e nas palestras que a gente fala. A questão, na verdade, é que a sociedade não pode se calar, as vítimas não podem se calar, as vítimas não podem se esconder. Elas precisam tomar as medidas jurídicas necessárias. O poder judiciário está aí para isso.
Se as pessoas não conseguem ter a educação em casa, se as pessoas não conseguem entender a gravidade dessa situação, é importante, na verdade, que o Poder Judiciário responda à altura. E o Poder Judiciário vai conseguir responder à altura, desde que ele seja devidamente provocado. O juiz não pode ir na rua aplicando as penas que achar que tem que ser aplicadas, o delegado de polícia da mesma forma. Então, na verdade, isso tem que ser feito, seja na esfera criminal, seja na esfera civil, buscando as indenizações. Eu acredito que o Poder Judiciário está preparado para poder responder isso, mas desde que devidamente provocado. As pessoas não podem escalar. E nesse sentido, o Aranha prestou um grande serviço ao Brasil, ao expor publicamente o que aconteceu e ao enfrentar o problema com muita coragem. De frente, exatamente. Enfrentando o problema de frente é a melhor maneira da gente solucioná-lo. Ok, Fabrício, obrigado. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.